Olá, oitavano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem descansados e prontos para mais uma semana de aula. Bem, nessa semana você vai começar a estudar aí os primeiros conceitos aí do oitavo ano. O que você vai estudar? Você vai estudar o conceito de região, regionalização. O que é uma região? O que é uma regionalização? Você vai estudar as principais formas de regionalizar o mundo, certo? E se você aprender tudo isso essa semana, eu vou estar bem contente e acredito que você também vai estar. Bem, nós estamos aqui num programa chamado Google Earth, ok? Muito bacana, se você não tem, pode ter em sua casa, que você consegue ver bastante coisa. E esse programa, ele mostra o globo terrestre. Eu consigo aproximar, certo? Mostrar os lugares, eu consigo pesquisar os lugares. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui por Cocal do Sul. Opa, digitei errado. Cocal do Sul, certo? Santa Catarina, vamos ver. Conseguimos ver Cocal do Sul? Com certeza. Opa, chegando. Aqui estamos nós, estamos vendo a cidade de Cocal do Sul, certo? Beleza. É possível ver outros lugares? Claro, é possível ver o mundo todo, é possível ver os países, é possível ver os lugares. É um programa bem legal, bem interessante. Ok, quando a gente olha o mundo dessa forma, o mundo, a gente percebe que nós temos grandes porções de água, como o Oceano Atlântico, que banha a costa do Brasil, a costa da África, banha a costa leste dos Estados Unidos, banha a Europa. Nós vamos ter também o Oceano Índico, que banha a Índia. Nós vamos ter o Oceano Pacífico, que é a maior massa de água contínua do planeta Terra. Nós também teremos porções de terra. Você pode ver aqui a América do Sul, a América do Norte, a América Central, ok? Também é possível ver aqui a África, Oriente Médio, Europa, a Ásia, certo? Oceania e mais aqui embaixo a Antártica ou Antártida. Os dois nomes estão corretos, não tem nome errado, certo? Beleza. Mas olhando dessa forma, nós não estamos vendo fronteiras, nós não estamos vendo nada além da natureza e do relevo. Claro que se aproximarmos bastante, conseguiremos ver as cidades também. Foi o caso que fizemos ali com o Cocal do Sul. Poderíamos fazer, por exemplo, com uma cidade bem famosa, que é São Paulo. Tá vendo essa manchinha branca? Aqui é São Paulo, certo? Olha como é grande. Ô professor, só uma mancha branca na tela. É uma mancha branca porque eu não me aproximei. Isso tudo são casas, prédios, lojas. Olha bem o tamanho que é a cidade, certo? Não é à toa que é uma cidade aí na casa dos 12 milhões de habitantes. Continuando, conseguimos ver o Brasil, conseguimos ver a América, conseguimos ver todo mundo. Se nós colocarmos aqui os limites, os marcadores e os nomes dos lugares, até fica um pouco mais fácil de identificar os países. Ó, vamos de novo, estamos vendo o Brasil, certo? Agora que já estamos vendo os estados, conseguimos, quem sabe, até mesmo visualizar municípios, ok? Conseguimos ver os lugares. Mas isso não é exatamente uma região. O que é uma região? O que exatamente significa a palavra região? Regionalização. É muito importante que você aprenda e entenda o que é região e o que é regionalização. Vamos lá. Região, o que é? Região, aqui, é o agrupamento, ou seja, quando eu junto, é o agrupamento de áreas com algumas ou alguma características semelhantes entre si. Pode se basear em critérios naturais, socioculturais ou em ambos. Por exemplo, eu escolho uma determinada característica, um grupo de característica, eu pego todos os territórios, todas as áreas da superfície terrestre ou da superfície que eu quero pesquisar ou representar, e eu digo que aquela é uma região. Por exemplo, voltando para o Google Earth, eu quero a região da porção de terra que fica ao sul, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Que nome eu vou dar a essa região? Eu vou dar o nome de América do Sul. Aqui está uma região. É uma região segundo critérios físicos, porque tem a ver com a natureza. Assim, é um pouco difícil de a gente determinar exatamente quando que uma região está seguindo critérios físicos e quando que uma região está seguindo critérios socioculturais ou ambos. Mas, normalmente,
vai ter predomínio de um ou de outro. Nesse caso, eu estou regionalizando a América do Sul segundo critérios naturais, ou seja, a localização dessa porção de terra. Mas eu poderia fazer de outras formas. Quais as regiões da América do Sul onde há predomínio de floresta? Apenas olhando para essa foto de satélite, eu já consigo mais ou menos determinar as regiões onde há predomínio de floresta densa, certo? Beleza. Entendido isso, vamos aí para um exemplo mais claro, mais prático de como é regionalizar e como as coisas podem se tornar confusas. Olha só, eu desenhei aqui para vocês no Paint um rascunho, um croquis geográfico da planta de uma sala de aula. Professor, isso aqui é um mapa? Não, isso não é um mapa, porque a escala não está bem representada, as cores não são as cores usuais de um mapa. Mas a gente já consegue representar o espaço geográfico através disso que eu criei. Então é o croquis da planta de uma sala de aula, ok? Ok. Quando a gente olha para essa planta, o que a gente consegue determinar? A gente consegue determinar que aqui, cinza claro, é a mesa do professor. Vamos lá. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para vocês. Aqui. Ok. Cinza claro é a mesa do professor. A gente consegue determinar também, por exemplo, que aqui em verde escuro é o quadro negro, aqui em roxinho é a porta, opa, meu mouse não está colaborando, aqui em vermelho são as janelas, essa parte em azul claro são os alunos, em rosinha são as alunas, e em amarelo são carteiras vazias. Ok, então, olhando essa sala a gente já entende, o professor fica aqui, aqui temos janelas, aqui temos portas, aqui não tem alunos sentados, aqui são os alunos do sexo masculino, aqui as alunas, sexo feminino. Beleza? Ok, é possível a gente regionalizar essa sala? É perfeitamente possível. Por exemplo, eu poderia dizer que aqui é a região da porta, eu poderia dizer que aqui é a região da janela. É uma forma de regionalizar? É uma forma de regionalizar. Essa regionalização ela é física ou ela é uma regionalização sociocultural? Ou ambos? Ela é uma regionalização física, porque eu estou levando em conta os critérios físicos da sala de aula. Eu também posso regionalizar, por exemplo, e dizer que aqui é o espaço do professor. Opa! Que aqui é o espaço do professor dar a sua aula. Ficou maravilhoso. Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu caprichar mais para vocês. Certo? Aqui é o espaço do professor dar aula. Beleza? E agora eu vou escolher uma cor aqui qualquer. Pode ser... Vamos lá. Um cinza mais escuro. E vou dizer que aqui é a região dos alunos. Posso fazer dessa forma? Ó, tá bem mal pintado, mas você entendeu. Claro que eu posso fazer dessa forma. Estou regionalizando. Eu posso também, por exemplo, regionalizar por espaços vazios que ninguém está utilizando. Ok. Versus espaços que estão sendo utilizados. Vamos lá. Olha bem. Ó, todos esses espaços estão sendo utilizados. Opa, passei direto aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Eu não estou conseguindo desenhar muito bem, que o meu mouse está um pouquinho ruim, certo? Mas vocês vão entender. Beleza, estou regionalizando novamente. Espaço não utilizado por alunos, espaço utilizado por alunos. Aí eu lhe pergunto, quantas regiões nós temos aqui? Ah, professor, nós temos 3 regiões. Olha bem, a região 1, a região 2 e a região 3. Aí eu vou dizer, não senhor, nós temos aqui apenas 2 regiões. Porque uma região não tem que necessariamente ser contínua, não tem necessariamente que estar interligada, ela tem que ter a mesma característica, e nesse caso tem a mesma característica. Ambas as áreas, ambos os lugares, ambos os espaços geográficos não estão sendo utilizados por nenhum aluno, portanto pertencem à mesma região. Por outro lado, aqui nós temos a região do espaço que está sendo utilizado pelos alunos, e é uma outra região diferente, porque tem uma característica diferente. Posso regionalizar por espaço dos alunos, espaço das alunas? Bom, você é inteligente, está prestando atenção, você com certeza vai dizer que sim. Espaço das alunas,
Ok, região das alunas. E agora, opa, região dos alunos. Tudo junto e misturado? Não, tudo junto e misturado não, porque a pandemia não deixa a gente ficar misturado, ok? Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugarzinho. Mas olha aqui, ó, um pouquinho mal desenhado, que eu não estou conseguindo desenhar direitinho, mas já temos espaço das alunas, espaço dos alunos, poderia ir além e voltar a incluir aqui os espaços não utilizados. Posso ir mais além e colocar nessa mesma regionalização o espaço do professor. Logo aqui eu teria quantas regiões diferentes? 4 regiões diferentes. Região do professor, região não utilizada, região das meninas, região dos meninos. E aqui eu estaria regionalizando segundo critérios socioculturais, porque esses são critérios que têm a ver com a ocupação humana, com a utilização desse espaço pelos grupos humanos. Por quem? Utilização do espaço pelo grupo do professor. Não é grupo professor, é um professor só, não importa, é um grupo de um só. Utilização do espaço pelas meninas, aqui são 4. Utilização do espaço pelos meninos, aqui são 5. E espaço não utilizado por ninguém. Beleza? Então você já entendeu o que é regionalizar. Eu posso, por exemplo, deixa eu apagar isso. Opa. Eu posso, por exemplo, pegar um mapa qualquer. Vamos lá no Google, vamos escolher um mapa qualquer. Vamos pegar aí, sei lá, o mapa... Opa, mapa não dá. O mapa do Brasil. Mapa do Brasil. Mapa do Brasil, o que nós vamos achar aqui? Vamos pegar algum mapa que nós encontrarmos. Beleza, ok. Vamos pegar esse aqui. Aproveitar aqui que ele não está pintado, vai nos facilitar muito. Vou copiar essa imagem, vou lá no Paint e vou colar essa imagem. Vou só jogar aqui a minha fotinho mais para cima para eu poder fazer esse trabalho, certo? Voltando para baixo de novo. Beleza, colei aquele mapa. Colei. Opa, saiu grande? Vamos diminuí-lo. Ok, agora aqui eu quero regionalizar este mapa. Como eu faço? Bem, primeiro eu tenho que escolher os critérios de regionalização. Eu posso regionalizar por região geográfica do IBGE? Posso. Posso regionalizar por unidade da federação? Posso, mas eu posso regionalizar também da forma que eu bem entender, desde que eu obedeça às características. Então, o que eu vou escolher? Nós vamos regionalizar, por exemplo, segundo as regiões do IBGE. Então, eu tenho aqui região sul, ok? Região sul. Pintei de cinza. Agora, eu vou colocar a região centro-oeste. O mapa é meu, faço a cor que eu quero. Vou colocar de rosa, bem bonito. Região centro-oeste. Ok. Eu posso regionalizar também com a região norte. Norte do Brasil. Opa, aqui. Região norte. Beleza. Agora, nós queremos a região centro-oeste. Região centro-oeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E agora, por último, a belíssima região nordeste. Vamos colocar aqui, região nordeste, certo? Beleza. Eita, tá difícil. Ficou quase bonito, gente. Região nordeste. Pronto, regionalizamos o nosso mapa brasileiro. Sim ou não? Sim, está regionalizado. Existem outras formas de regionalizar? Com toda certeza. Eu posso regionalizar por tipo de vegetação, posso regionalizar por relevo, eu posso regionalizar, por exemplo, por quais regiões que passam estradas federais. Eu posso regionalizar onde se fala biscoito, onde se fala bolacha, que comecem as tretas. Eu posso regionalizar se a população prefere tomar Nescau ou Toddy, não importa. Qualquer coisa que eu escolher, sendo uma característica que possa ser representada no espaço geográfico, eu posso usar essa característica para uma regionalização. Certo? Ok. Agora eu quero que você olhe para este mapa. Este mapa, ele está regionalizado. Mas qual é a regionalização que eu estou usando neste mapa? O que você acha? 5 segundos para você tentar descobrir.
4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Gente, eu estou regionalizando segundo critérios físicos, especificamente segundo a altitude, certo? O que esse mapa me traz? As regiões mais altas. Olhem bem, ó a legenda aqui, ó. Tá bem pequenininha, mas existe. Oh, meu Deus. Esquece. Qualidade tá ruim. Regiões mais altas em marrom escuro. Depois vem regiões em marrom claro. Regiões em marrom mais clarinho. Regiões em cor bege. Depois nós temos regiões verdes. Ok? Nós temos regiões azul claro. Nós temos regiões azul um pouco mais escuro. E nós temos regiões azul muito escuro. As regiões em azul, elas estão representando a água e são regiões abaixo do nível do mar. É a profundidade do mar nesse caso. E todas as outras cores são regiões acima do nível do mar, com exceção aqui da Groenlândia e da Antártica, que estão aparecendo em branco, porque são regiões congeladas, é outra coisa. Eu estou regionalizando? Sim. Estou regionalizando por regiões que têm a mesma altitude. Esse critério, gente, vocês que são inteligentes, já ouviram a explicação até aqui, vão saber responder de primeira. São critérios naturais ou são critérios socioculturais ou são ambos os critérios? Gente, são critérios naturais, porque não importa se essas regiões têm interação com o ser humano ou não, a altitude está ali, é um dado natural. Beleza? Só que se a gente continuar adiante, nós temos uma outra forma de regionalização. Regionalização segundo os limites políticos dos países. Olhem bem, aqui nós temos, por exemplo, o Brasil, nós temos Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, nós temos Estados Unidos, Canadá, México, bem chique, tudo em inglês, nós temos Rússia, China, Cazaquistão, Índia, Irã, Arábia Saudita, Sudão, Algéria, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia, nós temos... Aqui é Nigéria, tá, gente? Eu li em inglês, desculpem. Nós temos Austrália, nós temos Papua Nova Guiné, Indonésia, enfim, temos uma infinidade de países. Aí eu lhes pergunto, é uma regionalização válida? Claro que é, regionalização segundo critérios políticos. E aí critérios políticos são critérios naturais ou são critérios socioeconômicos? Socioculturais? Simples, gente. São critérios naturais. Socioculturais. Porque política não é um dado natural, é um dado da sociedade. Se a gente continuar indo adiante, certo? Nós vamos ter aqui regionalizações mundiais. Por exemplo, de que forma que o mundo já foi regionalizado? Vamos voltar lá para o Google e vamos perguntar assim, ó, regionalização por continentes. Olha que lindo, regionalização continental. E aí nós abrimos esta imagem que aqui está, beleza? E nós vamos poder entender que, veja bem, aqui o mundo está regionalizado segundo porções de terra, segundo continentes, segundo a sua localização. E aí nós temos a América, ok? Nós temos a Europa, a África, a Ásia, a Oceania. Deixa eu tirar a minha cara daqui, linda, que está atrapalhando o mapa. E nós temos também aqui a Antártica. Gente, quando eu regionalizo dessa forma, vamos ver se vocês estão craques. É uma regionalização por critérios naturais ou é por critérios socioculturais? Gente, são critérios naturais. A localização é um critério natural, certo? Independente de haver pessoas ou não na América, a América vai continuar no mesmo lugar. Independente de haver pessoas ou não na Antártica, e não há muitas pessoas lá, a Antártica vai continuar no mesmo lugar. O mesmo com a África, Europa, Ásia, Oceania. Quando eu regionalizo o mundo segundo esse critério, certo? Eu estou dizendo que eu estou regionalizando por critérios naturais. Estou usando um dado da natureza para regionalizar um mundo. Beleza? Eu posso regionalizar desde uma sala de aula até uma cidade, um bairro, uma casa, um país. Qualquer espaço geográfico pode ser regionalizado. Mas nós vamos trabalhar especificamente regionalizações mundiais, ok? Você vai ver aí 4 formas de regionalizar o mundo.
existem infinitas formas de se regionalizar o mundo, mas nós vamos trabalhar com as 4 mais vistas na geografia, mais vistas ao longo da história moderna. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, decorem. É isso mesmo. Mas, professor, o legal não é a gente aprender? Claro, mas nesse caso você tem que decorar para aprender. Nós temos América, África, Ásia, ó, tudo com A. Depois vem Antártica, também com A. Depois vem Europa e Oceania. Notem, todos os nomes de continente começam com vogal. A, E, O. Dá até uma musiquinha. A, E, O. Certo? América, África, Ásia, Antártica, Europa, Oceania. Repete de novo para gravar bem, professor. Repete de novo para gravar bem. América, África, Ásia, Antártica, Europa, Oceania. Lembra da musiquinha que você não vai mais esquecer o nome dos continentes. A, E, O. E aí você gravou tudo e aí está memorizado e você não erra mais uma questão desse tipo, beleza? E vai ter conhecimento aí. Essa é a regionalização por critério físico. Agora nós vamos falar de 3 regionalizações que elas aconteceram por critérios socioculturais. Olha que lindo! E vamos até a primeira. Veja bem, nós tivemos aí o período da Segunda Guerra Mundial, em que havia de um lado Alemanha, Itália e Japão principalmente. Do outro lado nós tínhamos os países principais, os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Quando a guerra termina, os países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, foram derrotados, certo? E as potências restantes, principalmente Estados Unidos e União Soviética, meio que dividiram o mundo em zonas de influência. Por que isso? Porque a ideologia dos Estados Unidos da América, que era o capitalismo, era bem diferente da ideologia da União Soviética, que era uma ideologia do socialismo ou do comunismo, certo? E ambas eram antagônicas entre si, ou seja, elas não conviviam em paz. Um país ou era capitalista ou era socialista. Não era possível juntar ambos os sistemas em um mesmo país. Os Estados Unidos tentavam de toda forma ampliar sua área de influência cultural, influência política, influência econômica, influência militar, influência de todo tipo. E ao mesmo tempo a União Soviética também estava fazendo o mesmo, lançando a sua influência cultural, econômica, militar, a sua influência ideológica. Basicamente era uma guerra ideológica. Esse período ele ficou conhecido como Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque Estados Unidos e União Soviética nunca chegaram realmente às vias de fato, a guerrear abertamente um contra o outro. Era uma guerra por política, era uma guerra usando países marionete, como o caso do Vietnã, da Coreia. Não vou entrar em muitos detalhes numa aula sobre a Guerra Fria, mas basicamente cada um tentava lançar a sua sombra, a sua influência sobre outros países. E aí, por essa época, alguns países estavam perfeitamente alinhados aos Estados Unidos, como o Canadá, Reino Unido, a França, Portugal, Espanha, uma parte da Alemanha, a Itália, Noruega, a Finlândia, Suécia, Austrália, Nova Zelândia. Então, muitos países ricos estavam aliados aos Estados Unidos. Esses países capitalistas extremamente desenvolvidos ficaram conhecidos como, vamos lá, se você já viu o mapa, você já sabe dizer, como primeiro mundo. Sabe, quando a gente diz assim numa expressão, isso é algo de primeiro mundo, isso é algo de um país rico, isso é algo chique, importante, tecnológico, certo? Esse ditado veio já justamente dessa regionalização mundial. Por outro lado, nós tínhamos o segundo mundo, que eram os países que se opunham ao primeiro mundo. E aí vem a União Soviética, China, Argélia, Egito, Congo e alguns outros países. Aí nós temos Coreia do Norte, nós temos Vietnã, nós temos Cuba aqui nas Américas. Esses países eles não seguiam o capitalismo, eles não tinham uma economia capitalista. Eles tinham uma economia
socialista ou comunista. Na verdade, não era comunista, não era a palavra certa, eram economias socialistas, certo? Que o sistema capitalista e o sistema comunista, eles se opunham frontalmente. Eram dois sistemas completamente diferentes. E por último, nós tínhamos o terceiro mundo. Países como México, Brasil, Argentina, África do Sul, Índia, Indonésia, países pobres, certo? Que não tinham o desenvolvimento de um país como Estados Unidos, como o Canadá, como o Reino Unido, como a França, como a Austrália. Eram países com graves problemas sociais, países com altas taxas de desemprego, países com altas taxas de pobreza, com problemas na saúde, com problemas na educação, com problemas no desenvolvimento humano, problemas em várias áreas, certo? E principalmente países não industrializados, países que ainda dependiam, por esta época, grandemente da sua produção agrícola ou da extração mineral ou de outras atividades não relacionadas à indústria. Beleza. Esses países, eles ficavam tentando correr atrás dos Estados Unidos, normalmente, para se tornarem potências capitalistas. Beleza? Cada vez mais capitalistas, para se tornarem mais ricos, ter uma qualidade de vida para sua população maior. Ok. Se a gente olhar por esta época, o tempo foi passando, a União Soviética caiu, se desmanchou, se desintegrou, vários países surgiram, alguns países ainda mantiveram a sua economia socialista, que é o caso de Cuba, que é o caso da Coreia do Norte, que até hoje tem economias socialistas, mas quando a União Soviética ela cai, e principalmente caiu por motivos econômicos, o socialismo a longo prazo ele não se sustenta economicamente, a grande maioria dos países que eram socialistas deixam de ser, certo? E transformam a sua economia, desculpa um pouquinho d'água, transformam a sua economia aí para economias capitalistas e começam a industrializar-se. Então, com o segundo mundo aniquilado, surge uma nova forma de regionalização. Que forma foi essa? Vamos lá. Nós passamos a ter o famoso primeiro mundo, ou mundo rico, e mundo pobre. Ou melhor, países desenvolvidos ou países do norte e países subdesenvolvidos ou países do sul. Notem que quando eu digo isso, eu não estou dizendo perfeitamente ao norte e perfeitamente ao sul, porque senão nós dividiríamos pela linha do Equador em planisfério norte e planisfério sul, que você já aprendeu lá no 6º ano, certo? E aí nós teríamos países como México, como Venezuela, nós teríamos países como toda a parte norte da África, Índia, China, Cazaquistão, países que são pobres, aliás, que eram pobres, estando lá do norte rico. Mas não é assim, a linha que divide não é uma linha exata. Nós vamos ter Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, nós vamos ter a Rússia, nós vamos ter, descendo aqui o Japão, nós vamos ter a Austrália, nós vamos ter Nova Zelândia como países desenvolvidos. Embora, por exemplo, todos esses aqui que eu citei, com exceção desses dois, eles estão realmente no hemisfério norte. Mas Austrália e Nova Zelândia estão completamente no hemisfério sul. Mas nessa regionalização, que é uma regionalização por uma característica sociocultural, ou seja, a riqueza e desenvolvimento de um país, nessa regionalização, ambos os países estão classificados junto com os países do norte, ou com os países desenvolvidos, certo? E ao mesmo tempo nós temos os países subdesenvolvidos, ou países do sul, certo? Essa regionalização, ela infelizmente marcou o mundo por muitos anos. Desde a queda aí da União Soviética até há poucos anos atrás era dessa forma. Porém, alguns países conseguiram despontar como emergentes. O que é um país emergente? É um país que estava lá no fundo e emergiu para a superfície dos países desenvolvidos. É o caso, por exemplo, do Brasil, da China,
da Índia, da África do Sul, do México, de alguns países que ainda não são considerados países completamente desenvolvidos, porque ainda tem gravíssimos problemas sociais como fome, desemprego, altos índices de inflação, problemas na saúde, problemas na educação, problemas graves com previdência pública. Porém, já não são também mais países pobres. São países de industrialização tardia, ou seja, não se industrializaram lá na industrialização clássica, no final dos anos 1800, ali no final do século XIX, mas vieram a se industrializar principalmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, por exemplo, o Brasil já tem um grande parque industrial, mas não é um parque industrial antigo, como o parque industrial dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da Inglaterra. Ele é um parque industrial relativamente novo, surgido ali após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, e fortalecido após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não é mais considerado um país pobre, mas tampouco é um país desenvolvido. Então, o que o Brasil é? Simples. O Brasil é um país emergente, ou o país em desenvolvimento. E aqui nós temos alguns: México, Brasil, Arábia Saudita, Índia, Turquia, África do Sul, China, Indonésia, Coreia do Sul. São todos países que ainda não podem ser considerados países completamente desenvolvidos. A Coreia do Sul está um pouquinho além nisso, mas também já não podem de forma nenhuma mais serem considerados países pobres, certo? Essa é a terceira forma de regionalizar o mundo, e a forma que se usa atualmente segundo critérios socioeconômicos. Então nós passamos aqui ao todo 4 critérios. Nós falamos da regionalização por continentes, que é um critério físico. Depois nós falamos primeiro, segundo e terceiro mundo, que além do critério econômico tinha muito a ver com o critério político, que aqui já é um critério sociocultural. Depois nós vemos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou países do norte e países do sul. E por último chegamos na classificação e regionalização que nós usamos ainda hoje, que são países desenvolvidos, países emergentes e países pobres. Notem que nesse mapa só traz os países emergentes, mas nós temos como países desenvolvidos todos aqueles que já eram desenvolvidos na classificação por norte e sul continuam sendo. E agora nós temos novos países emergentes, e aqueles que não são nem emergentes e nem países do norte desenvolvido, são os países que ainda são países pobres ou países subdesenvolvidos, estão mais longe nessa escalada de riqueza, escalada de qualidade de vida, certo? Então, se eu perguntar, a gente vive num país pobre, num país desenvolvido ou num país emergente, em desenvolvimento? Não tenha dúvida, nós vivemos em um país emergente. Não é o país com a mais baixa qualidade de vida, mas também está muito longe de países com altíssima qualidade de vida. Então, nós vivemos aí no meio termo. Beleza? Gente, eu espero que você tenha gostado da aula. Eu sei que ficou uma aula bem longa, bem longa, mas era necessário para eu poder explicar esse conteúdo para vocês a contento. Você vai ter esse conteúdo na sua plataforma, você vai ter um texto para acompanhar, certo? Então leia o texto, olhem bem para esse conteúdo, entenda tudo que está ali. Se você tiver dúvidas, me mande mensagem lá na plataforma, ou me mandem mensagem, se você é meu aluno, você tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem também. E caso você não seja meu aluno, ficou com dúvida nesse conteúdo, não tem problema nenhum, esse vídeo é para você também. Deixe sua pergunta ali nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele joinha maroto pro professor, que ajuda bastante o vídeo a ser alcançado por mais pessoas. E, se você é meu aluno, deixe o seu nome, certo? E a turma que você estuda. Além disso, se tiver mais de um aluno com o mesmo nome, deixe as iniciais do seu sobrenome também, que aí eu vou saber que você assistiu. Então, vamos lá. Leia o texto, que vai estar na plataforma para você. Veja este vídeo, ok? E deixe qualquer dúvida que você possa ter, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tchau, 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 tchau. Até mais. Beijão do professor Robson.